Muito bom, agora nós vamos falar sobre a criação e os anjos. Os anjos foram as primeiras criaturas criadas por Deus. Ensina o Quarto Concílio de Latrão que no mesmo instante em que Deus criou todo o universo visível, ele já criou também todos os anjos. E você precisa saber que os anjos, eles não têm um corpo como nós. Os anjos, eles são seres puramente espirituais. E você talvez se pergunte, nossa, mas como que eles são puramente espirituais, né? Se nós vemos aparições nas escrituras em que os anjos aparecem, às vezes, como uma figura, né, visível, né? Embora, né, nós vejamos casos de aparições em que os anjos eles apareçam às pessoas com uma forma visível, isso é o que eles usam simplesmente para se comunicar com os homens, mas na sua essência, vamos dizer assim, não existe um corpo como nós, né? Ele não tem um corpo material, ele é puro espírito, né? Tanto que esses quadros que nós fazemos muitas vezes dos anjos, né? Às vezes como um soldado, com escudo, espadas, às vezes com asinhas, tudo isso é para representar, porque os anjos não têm asas, não têm escudos, espadas, né? Eles não têm um corpo, né? Como nós. O ser humano ele é um composto de alma, né, e corpo, né? Ele é uma mistura tanto do mundo visível como do mundo invisível. Já os anjos não, eles são totalmente invisíveis porque eles não têm um corpo. E quando eles aparecem a um determinado santo ou nas escrituras, através de uma figura visível, eles fazem isso simplesmente para se comunicar com os homens. Tanto que o próprio demônio, ele pode aparecer da maneira que ele quiser, né? Ele não vai aparecer, né, com aquela figura horrível, né, que nós retratamos ele. Ele com certeza vai aparecer de um modo que seja muito tentador ao homem, né, para enganar o homem. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso, que os anjos eles não têm um corpo, eles são criaturas puramente espirituais. Né? E no céu, né, Deus que criou, fez a sua criação toda numa ordem, ele fez também uma hierarquia no céu. Então nós poderíamos dizer que na hierarquia do céu, lá embaixo, estão os anjos. Né? Tanto que, embora a gente chame os anjos de anjos, né, na verdade eles são espíritos, e anjo é o nome de ofício daquele espírito. Por quê? Porque vão ter alguns que serão anjos, terão aqueles que serão mais elevados, que serão os arcanjos, e vai subindo a hierarquia celeste. Nós temos os principados, as potestades, as virtudes, as dominações, os tronos, os querubins e os serafins acima de todos. E tem essa hierarquia no céu, e é muito possível que a distância de um anjo para um arcanjo, né, em grandeza, seja enorme. E de um arcanjo para uma potestade maior ainda. É muito maior do que a distância, às vezes, do que pode existir entre um homem e um anjo. Por quê? Porque os anjos eles são seres muito superiores aos homens. E mesmo eles sendo superiores aos homens, uma grandeza muito grande, entre eles também existe uma diferença e uma grandeza de um para o outro muito grande. E além deles terem toda essa hierarquia e essa variedade, existe também uma quantidade de anjos muito maior do que de homens. Né? Só para começar, os anjos da guarda. Cada homem tem um anjo da guarda. Então só daí a gente já conclui que tem no mínimo a mesma quantidade de homens. Né? Mas São Tomás de Aquino vai dizer que a quantidade de anjos é muito superior do que a de homens. E Deus, quando ele criou os anjos, ele pediu uma prova de amor aos anjos. Por quê? Porque ele deu a liberdade para os anjos amarem a Deus livremente. Infelizmente, um dos anjos mais elevados, né, Lúcifer significa isso, anjo de luz. Lúcifer, ele queria ser como Deus, ele queria ser Deus. Ele não tinha a humildade de reconhecer que ele era uma criatura que deveria obedecer a Deus, né? E ele não quis se submeter a Deus. Por isso que a gente fala que o pecado dos anjos é um pecado de orgulho. Né? A prova exata que os anjos tiveram que passar, nós não sabemos. Alguns teólogos, né,
dizem, por exemplo, que a prova que eles tiveram que passar foi adorar a nosso Senhor Jesus Cristo enquanto homem. Para eles isso seria humilhante, né? Eles que são criaturas tão elevadas ter que se humilhar para adorar um homem. Né? Mas isso, é claro, são suposições. A prova mesmo que os anjos passaram nós não sabemos, mas nós sabemos que houve uma prova e muitos anjos que estavam sendo liderados por Lúcifer não quiseram amar a Deus. Mas um dos menores anjos, o arcanjo São Miguel, né? Você lembra que eu expliquei para vocês que tem uma hierarquia no céu. E os arcanjos, né? Só abaixo dos arcanjos tem os anjos só, então eles estão lá embaixo. Mas mesmo o arcanjo São Miguel estando lá embaixo, em natureza, Deus deu uma graça muito grande para ele. E foi ele que percebeu com clareza, né, e disse aquela famosa frase, quem como Deus? Então tinha lá Lúcifer orgulhoso, né, querendo ser como Deus, e São Miguel arcanjo humilde. A humildade é isso, é ver e amar a verdade. Ele vê quem somos nós, né? Nós somos criaturas. Né? Então, quem como Deus? Né? E aí se teve uma batalha nos céus. Quando a gente fala uma batalha nos céus, né? Não é como uma batalha dos homens, né? Que se usa armas, se usa violência e espadas e tal. Não, foi uma batalha intelectual, uma batalha de intelecto. E São Miguel Arcanjo venceu essa batalha celeste. E aqueles anjos maus, né, que rejeitaram a Deus, né, vão ficar afastados de Deus por toda a eternidade no inferno. Então o inferno é uma criação dos anjos. Né? O inferno é uma criação das criaturas, né, podemos dizer assim. Né? E aí o que acontece? Depois de um tempo Deus, né, ele tinha criado o universo e então ele criou o homem. E a gente sabe que o demônio ele tem uma inveja do homem. Ele quer tentar o homem para afastar o homem de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o homem ele tem a possibilidade de ir para o céu. E ele não quer isso, ele odeia a gente. Então o demônio ele tem a missão principal da vida dele é tentar os homens para levar os homens para o inferno junto dele. E Deus permite isso. Por que Deus permite isso? Porque ele sabe que através das tentações nós podemos praticar um ato de amor e vencer a tentação. E vencendo essa tentação, nós vamos conquistar um maior grau de glória no céu. Então é por isso que Deus permite que o demônio haja. E é claro que ele permite dentro de certos limites. Né? Deus não deixa o demônio fazer aquilo que ele quer. Ele põe uns limites. Ao contrário daqueles que estão no inferno. No inferno o demônio faz aquilo que ele quiser com os condenados. Mas enquanto a gente está nesse mundo, Deus permite que o demônio haja, mas sempre dentro dos limites que ele permite. E o demônio vai tentar a gente a vida inteira. Né? Por mais santo que a pessoa seja, ela vai ser tentada pelo demônio a vida inteira. Na verdade, quanto mais santo ela for, mais tentada ela vai ser pelo demônio. Né? Como a gente vê, por exemplo, o caso do Cura d'Ars. Né? Se você não leu a história de São João Maria Vianney, que é o Cura d'Ars, leia. É sensacional essa história. E então os demônios querem isso, eles querem nos afastar de Deus, né, e levar a gente para o inferno. Por outro lado, os anjos bons, né, que amam a Deus e que estão contemplando a face de Deus agora e por toda a eternidade, tudo que eles mais querem nesse mundo é a nossa salvação. E Deus deu a cada um dos homens um anjo para nos proteger, um anjo da guarda. Nós vemos lá nas Escrituras, né, que Nosso Senhor diz, né, sobre os pequeninos, que os pequeninos, os seus anjos, contemplam a face de Deus sem cessar. E nós vemos sempre essa ação dos anjos bons no mundo, né, protegendo os homens. Né, nós conhecemos o nome de 3 anjos, né, nós conhecemos o nome do arcanjo São Miguel, que foi o que venceu a batalha dos céus. Outro que nós conhecemos também é o Gabriel. Por quê? Porque foi o Gabriel que anunciou a Nossa Senhora que ela seria a mãe de Deus. E tem também o Rafael, que é um outro que aparece em algumas passagens nas Escrituras. Mas de todos os anjos que existem, a gente só sabe do nome de 3 deles. Né?
E a gente sabe que Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda que tem a missão de nos levar para o céu. Essa é a missão do anjo da guarda nosso. Então a gente tem que pedir o auxílio do nosso anjo da guarda, porque ele está aqui para isso. Ele é um nosso amigo que está aqui, que tudo que ele mais quer é levar a gente para o céu. É por isso que tem aquela oração, né, que vale a pena você rezar todo dia, a oração de São Miguel Arcanjo, do Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarde, governe, ilumine, amém. E tem também a oração a São Miguel Arcanjo, né, que também vale a pena você rezar todo dia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então essa é uma oração que a gente pode rezar e deve rezar todo dia. Por quê? Porque Deus deu os anjos bons para nós, para eles nos auxiliarem, nos ajudarem, e a gente tem que aproveitar isso, né? E criar essa amizade com o nosso anjo da guarda. Tá? Então, de modo geral, hoje, né, o que eu ia passar era isso, né? Que nós vimos que os anjos são criaturas puramente espirituais, né? E os anjos bons que estão aqui para nos proteger, para nos levar até o céu. A missão deles é levar cada um de nós ao céu, e a missão dos demônios é ao contrário, é levar a gente para o inferno. Então a gente tem que ter bem claro que existe essa batalha, né, que só vai se encerrar quando a gente chegar no céu. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai ter essa batalha. E eu recomendaria, para você finalizar, você pegar aí o seu Catecismo de São Pio X e ler as questões de 34 a 47, tá? Que aí ali você vai também ver o que a gente viu aqui. Então eu estou sempre deixando o PDF com um resuminho do que a gente viu hoje, tá? Tem aqui o resumo, no verso tem as perguntas sobre o que a gente viu, tem práticas diárias para fazer e um texto para vocês lerem. E o de hoje é sobre São Miguel, tá? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.